Fala galera, salve, salve galera, sejam muito bem-vindos ao canal Raiz da Simplício. Estamos na área com muitas novidades para vocês. Vamos falar sobre a, enfim, saída do técnico Jorge Sampaoli. Ele foi oficialmente desligado do comando técnico do Flamengo. A gente vai trazer todos os detalhes dessa situação para vocês. Vamos falar também sobre as tratativas do Flamengo pela contratação do técnico Tite, né? Cresce a expectativa dentro do ninho do urubu e a gente vai explicar os detalhes dessa situação para vocês também. Vamos falar de renovações de contrato, tudo isso e muito mais a partir de agora aqui no nosso canal. E você que está chegando por aí, não esquece de deixar o seu like, porque o seu like é muito importante para a gente. O seu like ajuda o nosso conteúdo a chegar em mais e mais pessoas. Então, por favor, galera, deixa o seu like aí. E você que está chegando agora também, se inscreva aqui no nosso canal. Estamos em busca dos 100 mil inscritos, falta pouquinho e eu conto com a ajuda de cada um de vocês, beleza? Agora vamos que vamos, sem muito papo, vamos direto ao ponto, porque aqui a gente sempre vai direto ao ponto. E Jorge Sampaoli foi, enfim, desligado do comando técnico do Flamengo. Ele foi comunicado da decisão na noite desta quinta-feira, numa reunião que aconteceu na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Sampaoli deu treinos durante essa semana, foram 3 treinos sob o comando do técnico Jorge Sampaoli. E a informação que a gente tem é que durante todos esses dias no Ninho do Urubu, nenhum dirigente chegou para falar com o Sampaoli sobre a demissão dele. Ele já sabia que o Flamengo estava no mercado em busca de um novo treinador, ele já sabia que ele seria demitido, mas estava aguardando um contato da diretoria do Flamengo que aconteceu nessa quinta-feira. O Sampaoli deu treino normalmente no Ninho do Urubu, né? Acabou o treino, enfim, ele fez o que tinha que fazer, foi para casa e depois ele recebeu um chamado, né, da diretoria do Flamengo para uma reunião hoje à noite. Aí ele já sabia que seria comunicado do desligamento. A reunião, gente, durou cerca de 5 minutos. Né? Não tinha muita coisa para conversar com o Sampaoli, e o Sampaoli não é um cara de muito papo, não é um cara de muitas palavras. Talvez vocês até tenham percebido isso nas entrevistas coletivas dele, ele é sempre muito direto ao ponto, enfim. Então não tinha muito papo, né? O Sampaoli já sabia que ele ia ser demitido, que a reunião era para desligá-lo, e o Flamengo já estava com tudo pronto, com toda a papelada pronta e com tudo pronto para demitir o Sampaoli. Cerca de 5 minutos foi o tempo que durou a reunião para oficializar a saída do técnico Jorge Sampaoli. O Flamengo vai desembolsar cerca de 1,8 milhão de euros, é mais ou menos isso aí, mais os encargos. Deve totalizar, tá? O custo do Flamengo nessa rescisão com o Sampaoli vai totalizar ali por volta dos 2 milhões de euros. 1,8 milhões para o bolso do treinador, mais os encargos. Com o Jorge Sampaoli sai todo mundo, toda a comissão técnica dele, inclusive o preparador físico recém-contratado, o preparador que foi contratado no lugar do Pablo Fernandes. Ele também sai junto do técnico Jorge Sampaoli. Que loucura, né, galera? Que loucura essa situação envolvendo o Sampaoli. Foram 39 jogos sob o comando do Flamengo e eu quero a opinião de vocês, né? Deixem aqui nos comentários o que vocês acharam da passagem do Jorge Sampaoli no Flamengo. Agora, sem o Sampaoli, o Flamengo tenta acelerar as tratativas pela contratação do técnico Tite. É o desejo do Flamengo, né? O Tite. O Flamengo está em conversas com o Tite. O Flamengo já deixou claro ali algumas situações para o Tite e tenta acelerar essas tratativas, até porque o Tite deixou claro que não queria avançar muito, né? Avançar nessas conversas enquanto o Sampaoli estivesse no cargo, até porque ele mesmo diz, né, que ele é pautado pela ética, enfim, uma situação para ele um pouco desconfortável. O Corinthians, que foi atrás do Tite, né, quando demitiu o Vanderlei Luxemburgo, já anunciou a contratação do Mano Menezes. O Mano Menezes, inclusive, já deu treino
lá no CT Joaquim Grava, no CT do Corinthians, e o caminho está livre aí para essa negociação com o Flamengo. Na quarta-feira, eu conversei com uma pessoa do Corinthians para entender a situação ali dessa procura deles pelo Tite, o que foi que realmente aconteceu. Né? E essa pessoa me falou o seguinte, ó, o que foi passado é que o Tite segue com a ideia de não assumir nenhum clube brasileiro em 2023. Ele tem dúvidas, anda pensando, pode até mudar de ideia, mas neste momento, né, ele não pretende assumir nenhum clube no futebol brasileiro. Foi isso que o staff do Tite passou para o Corinthians. E aí o Corinthians, sem tempo, porque tem um jogo importantíssimo, né, semifinal de Copa Sul-Americana na terça-feira, resolveu não ficar esperando e recorreu ao plano B. Não ficar esperando e nem ficar ali tentando convencer o Tite a assinar com o Corinthians. Foi no plano B, que era o Mano Menezes. Né? Essa pessoa ainda próxima ali do Corinthians ainda disse o seguinte: sei que ele balançou com as duas possibilidades, Corinthians e Flamengo, e de fato ele está balançado sim com a oferta do Flamengo, com o convite do Flamengo. Por isso, passou a repensar, mas o Corinthians não podia ficar esperando sob o risco de, no final, ele não querer de novo. O Corinthians procurou, essa foi a quarta vez que o Corinthians procurou o Tite somente esse ano, tá? Quarta vez. Né? E essa pessoa ainda comentou comigo: o tempo é a maior arma neste negócio. O Corinthians não tinha tempo nenhum. O Flamengo tem um pouco mais de tempo e, por isso, né, leva uma certa vantagem para tentar convencer o Tite, né? Para tentar convencer o técnico Tite a aceitar o projeto para já, tá? É isso que a diretoria tenta com o Tite, porque o Tite várias vezes deixou claro ali que só queria em 2024, etc., mas o Flamengo precisa de um treinador para já e tenta convencer o Tite a assumir o Flamengo já. O Flamengo está em 7º lugar no Campeonato Brasileiro, tem que brigar por uma vaga na Copa Libertadores do ano que vem. Se for para uma pré-Libertadores, já vai dar uma atrapalhada no calendário do Flamengo. Então, essa situação. O primeiro passo para acelerar essas tratativas era a demissão do Jorge Sampaoli. O Jorge Sampaoli acabou demitido na noite desta quinta-feira e a expectativa é de que essa negociação agora avance significativamente. Ainda não sei quem vai comandar o Flamengo contra o Bahia, né? Existe a chance de ser o Mário Jorge. Procurei pessoas ligadas ao Mário Jorge, até então ele ainda não tinha sido informado sobre essa situação de comandar o time contra o Bahia e etc. Né? Vamos ver, o Flamengo deve fazer isso agora após o desligamento do Jorge Sampaoli. E tem uma situação aqui curiosa, né? Porque o pessoal deu uma olhada ali na publicação que o Flamengo fez sobre a saída do Jorge Sampaoli e o Varela foi um jogador que curtiu a publicação da saída do Jorge Sampaoli. Varela foi um jogador que teve alguns problemas com o Sampaoli. Problemas no sentido do seguinte: o Sampaoli certa vez chegou para o Varela, né? Na verdade, o Varela procurou o Sampaoli para conversar e o Sampaoli deixou claro para o Varela que não ia utilizá-lo, que ele não estava nos planos, etc., e que se ele quisesse buscar um novo clube, ele poderia buscar um novo clube. A diretoria do Flamengo que deu uma segurada, porque a diretoria do Flamengo ainda acredita no Varela, e especialmente Marcos Braz gosta muito do Varela, e ele usa muito o exemplo do Eric Pulgar, que no ano passado quase não foi utilizado, muita gente dizendo que era para ele sair, etc., o mesmo, né, durante a passagem do Vitor Pereira, e quando o Jorge Sampaoli chegou, deu sequência para o Eric Pulgar, ele se mostrou um grande jogador. Então ainda existe essa confiança em relação ao Varela, por isso o Flamengo deu uma segurada. Mas o Varela ficou numa situação ali desconfortável. Depois, com a suspensão do Wesley, ele acabou sendo utilizado no jogo contra o Grêmio pela Copa do Brasil, mas não teve sorte, se lesionou. Inclusive, ele está em processo de retorno, não deve ficar à disposição contra o Bahia, mas já deve ficar à disposição no jogo da próxima semana contra o Corinthians, lá na Arena Corinthians. Essa é a expectativa, né? A recuperação dele está muito bem
e ele já vem fazendo alguns trabalhos com o grupo, deve ficar à disposição a partir do próximo jogo, sem ser essa partida contra o Bahia. Mas poucos jogadores, basicamente nenhum jogador tinha relação realmente direta com o Sampaoli, até porque o Sampaoli é um treinador muito fechado, né? Um treinador de poucas palavras. Vocês puderam ver na reunião dele com o Marcos Braz e o Bruno Spindel, né? Aliás, o Rodolfo Landim até então não falou com o Sampaoli. O Landim foi quem respaldou o Sampaoli, quem manteve o Sampaoli até a final da Copa do Brasil. Pelo Marcos Braz e pelo Bruno Spindel, o Sampaoli teria sido demitido antes da final da Copa do Brasil, né? Mas o Landim segurou o Sampaoli. O Landim ia até o Ninho do Urubu conversar diretamente com o Sampaoli, se reuniu com ele em algumas oportunidades no Ninho do Urubu, tomou até café da manhã e desde a final da Copa do Brasil não falou mais com o Sampaoli e nem esteve presente na reunião que culminou aí essa demissão, essa oficialização da saída do técnico Jorge Sampaoli. Mas voltando aqui à questão de relacionamento, Sampaoli, o relacionamento do Sampaoli, tanto com os atletas quanto com os funcionários, ele era inexistente, né? Muitas pessoas falavam assim, Raíza, eu nem sei como é que é o Sampaoli, ele nem fala com a gente, ele nem dirige a palavra com a gente, então a gente não tem como saber. E recentemente, na verdade, depois do jogo contra o São Paulo, a gente estava conversando ali com uma pessoa que vive o dia a dia do Ninho do Urubu, e essa pessoa disse o seguinte: a gente foi jogar lá contra o Atlético Mineiro, todo mundo veio cumprimentar o Sampaoli. A gente foi jogar contra o Santos, todo mundo foi cumprimentar o Sampaoli. A gente ficou pensando assim, poxa, será que ele não gosta da gente? Será que o problema dele é com a gente, por isso ele não se comunica com a gente, não faz questão de se comunicar com a gente? Acredito que não, né? Acredito que isso faz parte, assim, do futebol. Quando o treinador sai, vai para outro time, né? Todo mundo cumprimenta, enfim. Mas a situação era essa, não existia essa relação e o São Paulo nunca fez questão de ter essa relação. O elenco do Flamengo, ele é um elenco que gosta de ser próximo do treinador. Ele é um elenco que gosta de conversar com o treinador. Ele é um elenco que gosta de ser ouvido pelo treinador, o que não acontecia com o Jorge Sampaoli. Claro, depois do episódio envolvendo a agressão do Pablo Fernandes ao Pedro, né, e a forma como o Sampaoli se comportou naquele momento, ele ficou meio em cima do muro, né, tratou o caso como um caso normal, de uma briga entre duas pessoas, o que não é verdade, né? O Pedro não revidou o soco, enfim. E caiu muito mal no elenco rubro-negro. A partir dali, o ambiente que não era, né, um ambiente de relação firme com o treinador, ele acabou realmente desmoronando. Aí sim, o ambiente ficou bem complicado, ficou bem ruim, e a gente pôde ver também o reflexo dessa situação dentro de campo. O São Paulo é um cara que alguns jogadores sempre falaram bem das ideias, especialmente ofensivas dele, mas a galera de trás do setor defensivo não gostava da forma como a equipe ficava exposta e tentava conversar com o treinador e não conseguia ter essa conversa direta com o treinador para resolver esses problemas. Enfim, fim da passagem do Sampaoli, a gente vai falar rapidamente sobre as renovações, né, porque o Flamengo está em compasso de espera. O Flamengo pretende primeiro sacramentar a contratação do treinador. Hoje o nome forte, né, o nome que se tenta é o nome do Tite, e depois disso conversar sobre renovações com os jogadores com prioridade máxima para o Bruno Henrique. A gente já explicou aqui nos nossos vídeos a situação do Bruno Henrique. O Bruno também tem prioridade, também tem o desejo de renovar com o Flamengo, mas o Flamengo vai precisar fazer um esforço aí para renovar o contrato do Bruno Henrique, tá, galera? O Flamengo vai precisar colocar a mão no bolso, vai precisar fazer um carinho no Bruno Henrique para renovar aí esse contrato. Mas por enquanto está um pouco parado. Qualquer novidade a gente vai trazer aqui para vocês, então ativem o sininho, né? Tem aí o Bruno Henrique e o Everton Ribeiro, que são os jogadores que realmente devem ter essa conversa. Felipe Luiz, Davi Luiz, Rodrigo Caio, né? A situação desses jogadores já está mais para
deixar o Flamengo realmente em 2024. Beleza, galera? Grande beijo para vocês. Não esqueçam do like, não esqueçam de se inscrever aqui no nosso canal. Ó. Tchau, tchau.